Principais alterações hormonais em equinos. Introdução. A endocrinologia veterinária é a especialidade responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças que afetam as glândulas endócrinas produtoras de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que controlam o metabolismo, o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução, além de atuarem na adaptação dos animais ao meio ambiente. As glândulas endócrinas situam-se em diferentes partes do corpo, sendo que as principais são hipotálamo, hipófise, tireoide, pâncreas, adrenais, ovários e testículos. Essas glândulas podem desenvolver problemas no seu funcionamento de forma a produzir hormônios em quantidade insuficiente ou em excesso. Os distúrbios mais frequentes encontrados nos equinos são aqueles envolvendo o pâncreas, a pituitária e a tireoide. As principais alterações hormonais em equinos são a síndrome metabólica equina, a síndrome de Cushing equina e a tireoide equina. Síndrome metabólica equina. A síndrome metabólica equina é caracterizada por uma resistência crônica à insulina, sendo essa definida por uma redução da capacidade da insulina em estimular tecidos. A síndrome metabólica equina é caracterizada por um aumento da adiposidade, hiperinsulinemia e uma resistência crônica à insulina. Pesquisadores acreditam que haja uma predisposição de raças desenvolverem a síndrome metabólica equina, como por exemplo a raça árabe e quarto de milha. Além disso, um outro fator seria a mutação gênica ligada ao receptor da melanocortina 4, MC4R, que regula a ingestão alimentar, a sensibilidade à insulina e a adiposidade. Um terceiro fator de predisposição à síndrome metabólica equina está ligado à deficiência ou ao excesso de nutrientes durante a gestação. Sinais clínicos da síndrome metabólica equina. Os cavalos afetados são comumente obesos e desenvolvem acúmulo de gordura em localizações específicas, como mostrado na figura, especialmente na crista do pescoço, nos ombros, acima da musculatura dos glúteos, em volta do abdômen e na cavidade abdominal. Este último é confirmado por exame ultrassonográfico. As fêmeas têm notadamente dificuldade em reproduzir e exibem comportamento cíclico ovariano anormal. Devido à ação diurética osmótica que a glicose possui, os cavalos podem apresentar quadro clínico de poliúria e polidipsia. A alta concentração de glicose na corrente sanguínea causa um estado de injúria endotelial por aumentar a produção de endotelina 1 e reduzir a liberação de óxido nítrico, prejudicando a perfusão laminar e aumentando o risco de laminite, tornando então comum a presença de laminite em cavalos com resistência à insulina. O diagnóstico da síndrome metabólica equina pode ser diagnosticado através da história clínica, detecção de obesidade ou depósitos de adipócitos regionais e nos exames laboratoriais. Cavalos suspeitos devem ser testados para resistência à insulina, submetendo uma amostra de plasma para a medição dos valores basais de glicose e insulina. Para determinar o valor de glicemia e insulinemia, é aconselhado fazer um período de jejum de pelo menos 6 horas antes da colheita de sangue, uma vez que o valor de insulina está falsamente aumentado em alguns cavalos após as refeições. A determinação desses parâmetros deve também ser adiada caso o paciente se encontre em episódios agudos de laminite, onde o valor de cortisol pode também auxiliar o diagnóstico. O teste de açúcar oral é o mais utilizado. Deve-se coletar as amostras sanguíneas para avaliação de glicose em tubo para coleta de sangue a vácuo de tampa cinza, e as amostras para avaliação de insulina em tubo para coleta de sangue a vácuo de tampa vermelha. Muitas vezes, cavalos com a síndrome metabólica equina possuem baixos níveis de T4, tendo sido detectada uma correlação negativa entre os níveis de insulina e a concentração de T4. Cavalos suspeitos da síndrome metabólica equina podem ser testados para hipotireoidismo através da medição da concentração de T4 livre e T3 total no soro. Tratamento.
Nenhum medicamento é satisfatório para o tratamento da síndrome metabólica equina. Desta forma, o ponto-chave é fazer o controle da resistência à insulina. Para isto, utilizam-se modificações rígidas na dieta dos cavalos, controlando a ingestão de açúcares, amidos e carboidratos não estruturais, como os frutanos, e adotando um programa de exercício, desde claro que eles não estejam com limite ativa. Além desses pontos, alguns autores sugerem a utilização de suplementos contendo cromo e vanádio para aumentar a captura de glicose pela célula. Agora iremos falar sobre outra alteração hormonal que envolve a tireoide equina. A glândula tireoide tem função importante no crescimento e maturação de órgãos, além de estimular o consumo de oxigênio, a síntese e o catabolismo de proteínas, a taxa metabólica basal, ajudar na regulação do metabolismo de lipídios, dentre outras. Existe uma grande discussão sobre a ocorrência de hipotireoidismo equino, com apenas poucos trabalhos que confirmam a presença do hipotireoidismo. Aparece, em alguns casos, de forma iatrogênica, por meio de uso prolongado de medicações sistêmicas à base de iodo. O hipotireoidismo congênito ocorre em potros ao nascimento devido à deficiência ou ao excesso de iodo, ingestão de plantas goitrogênicas ou deficiência de selênio, todos relacionados à dieta da égua. Estes potros muitas vezes nascem fracos, com hipotermia, alopecia e anormalidades musculoesqueléticas, como contratura e ruptura de tendões e atraso no desenvolvimento ósseo. O excesso de iodo, bem como sua deficiência, pode provocar disfunção da tireoide e interferir nos testes da glândula. Compostos exógenos que contêm iodo ou iodeto são de particular interesse. Os indivíduos podem responder a quantidades excessivas de iodo, suprimindo ou acelerando a produção de hormônio. A intoxicação pelo iodo, ou iodismo, raramente é relatada nos equinos. Quando ocorre, é mais provável que a administração iatrogênica de substâncias que contenham iodo seja a causa. O efeito depende não apenas da quantidade e tempo de exposição ao iodo, mas também ao estado funcional da glândula tireoide e do potencial genético individual da espécie. Assim, na maioria dos animais domésticos, existe uma ampla margem de segurança entre a necessidade de iodo requerida e o nível máximo tolerado, exceto para os equinos. O nível máximo tolerável para os equinos tem sido estimado em 5 partes por milhão. Cavalos têm uma elevada sensitividade pelo iodo. Recomenda-se então 3 a 5 microgramas quilo peso corporal por dia. Uma dosagem de 35 mg por dia pode causar severos riscos à saúde, leva ao aumento da tireoide e à redução dos valores de T4 e de T3. Sinais clínicos. Em equinos adultos, o hipotireoidismo tem sido associado a sinais clínicos como anormalidade de pelagem, por exemplo, alopecia, anidrose, apatia, letargia, gordura localizada no pescoço, apetite reduzido, edema dos membros posteriores, episódios de rabdomiólise e intolerância ao exercício. Não se comprovou ainda se o hipotireoidismo é uma causa ou um fator contribuinte na laminite. Para o bócio secundário resultante da ingestão excessiva de iodo, estudos mostraram secreções aumentadas do trato respiratório, de corrimento nasal, de tosse não produtiva intermitente e de lacrimejamento excessivo. Anemia de baixo grau, hipotermia, bradicardia, obesidade e letargia foram verificadas em éguas cuja função da tireoide apresentava supressão em virtude da ingestão excessiva de iodo. Pesquisadores estão concordando que muitos dos sinais clínicos do hipotireoidismo são semelhantes aos da síndrome metabólica equina. Por isso, também é importante avaliar esses animais para a síndrome metabólica equina. Também encontraram alguns sinais clínicos semelhantes à síndrome de Cushing, que ainda vamos ver. Diagnóstico. Para o diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo equino, e dentro do que é encontrado disponível no mercado para equinos, os testes sugeridos são T4 livre pós-diálise e T3 total. Existem vários fatores que podem alterar os valores de T4 total. Desta forma,
Não é caracterizado que o animal seja hipotireoideu, apesar do nível de T4 total estar abaixo da normalidade. Exemplos desses fatores são tratamento com fenilbutazona ou corticosteroides, fatores nutricionais, mudança de rotina, entre outros. Assim, até que mais pesquisas sejam realizadas e melhores testes sejam desenvolvidos, os diagnósticos devem ser baseados na combinação de um histórico clínico bem feito, de sinais físicos, de testes laboratoriais e de diagnósticos diferenciais como a doença de Cushing-Equina e a síndrome metabólica equina. Tratamento: o hipotireoidismo em equinos adultos, ao contrário do que ocorre em potros, não representa risco para a vida. O tratamento consiste na simples remoção da fonte de iodo. Como o alimento é rapidamente mobilizado e excretado nos tecidos, os sinais clínicos geralmente desaparecem de forma razoavelmente rápida quando o excesso de iodo é removido. Síndrome de Cushing-Equina. A síndrome de Cushing, hiperadrenocorticismo, também é conhecida como DPIP, que significa disfunção do pars intermédia da pituitária. E a pars intermédia corresponde à porção intermédia da adenohipófise. Trata-se da principal endocrinopatia geriátrica dos equinos. Normalmente, ela está associada com malignidade, dos quais o adenoma pituitário é o mais comum, ou hipertrofia ou hiperplasia pars intermédia, o que a torna uma condição de curso lento, progressivo e tendendo a tornar-se crônica. Portanto, aparece em animais idosos, sendo a idade mais comum entre os 18 e 19 anos. A doença geralmente não é causada por tumores adrenais. Os pôneis apresentam uma maior predisposição à aparência desse tipo de patologia, devido aos desequilíbrios metabólicos que são mais frequentes nesses animais. Fisiologia da glândula. A porção intermédia da adenohipófise é muito pouco vascularizada. Assim, o controle da sua secreção hormonal, originado nas suas células melanotrófas, depende da inervação de neurônios dopaminérgicos localizados no hipotálamo. O principal neurotransmissor envolvido no controle é a dopamina, que desempenha um papel inibitório. Sob condições fisiológicas, os melanotrófos localizados na parte intermédia da adenohipófise sintetizam a proteína pró-opiomelanocortina, cuja sigla é POMC, que, em seguida, devido à ação da convertase 1, é processada em forma de ACTH e, por ação da convertase 2, é convertida para peptídeos ativos derivados da POMC. Fisiopatogenia. O mecanismo pelo qual se origina essa síndrome ainda não foi totalmente elucidado, podendo ser devido a uma lesão primária no pars intermédio ou à perda de inibição hipotalâmica. A hipótese mais recente sustenta que o DPIP ocorre devido à perda de inibição dopaminérgica ao nível do pars intermédio da hipófise. Esse fato é gerado como consequência da degeneração dos neurônios dopaminérgicos hipotalâmicos, que são responsáveis pela regulação da atividade do pars intermédio. E essa degeneração ocorre devido a um estresse oxidativo crônico. Esta degeneração produz um decréscimo na secreção de dopamina, que provoca uma desinibição dos melanotrófos hipofisários, dando como resultado hipertrofia, hiperplasia ou a formação de adenomas. Assim, nos cavalos que sofrem de DPIP, é gerado um aumento acentuado na síntese de POMC e de seus derivados, entre eles o ACTH. Portanto, um pequeno aumento em ACTH é suficiente para estimular um incremento na esteroidogênese adrenal, gerando as concentrações elevadas de cortisol no plasma e, consequentemente, promovendo o aparecimento dos sinais clínicos. Sinais clínicos. Os principais sinais clínicos apresentados são hipertricose, que corresponde ao crescimento excessivo de pelos, presença de pelos encaracolados, perda de peso por perda de massa muscular, promovida pelo aumento do catabolismo proteico em resposta ao aumento do cortisol, embora o apetite do animal permaneça normal ou aumentado. Depressão e letargia, poliúria e polidipsia, e possibilidade de infecção crônica e ou atraso no processo de cicatrização. Vale ressaltar que o animal com DPIP
pode apresentar apenas um ou alguns dos sinais clínicos comentados. Complicações. A principal complicação da DPIP é a laminite crônica, sendo que aproximadamente 50% dos cavalos acometidos apresentam laminite. Também há a possibilidade de expansão do tumor pela célula túrcica, que pode provocar a compressão do hipotálamo e do quiasma óptico, o que resulta em déficits neurológicos e cegueira. Diagnóstico. Existem diversos testes laboratoriais que são utilizados no auxílio ao diagnóstico da DPIP, sendo que o teste inicial deve incluir hemograma completo, perfil bioquímico sérico e urinálise. Indica-se também fazer o teste de dosagem de insulina, uma vez que os níveis de insulina plasmática são regularmente mais altos em equinos com adenoma de pituitária. O teste laboratorial mais utilizado é o de supressão pela dexametasona, que é utilizado para avaliar a funcionalidade do eixo hipófise-córtex adrenal, baseado em uma reação de feedback negativo entre um glicocorticoide, no caso a dexametasona, e o córtex adrenal. Pode-se realizar também combinação de supressão com dexametasona e estimulação com TRH, teste de resposta ao TRH, teste de estimulação com ACTH e teste combinado de dexametasona e ACTH. Tratamento. O tratamento de equinos com DPIP pode ser difícil devido à idade do animal e à ocorrência frequente de outros diversos problemas e patologias. Animais com a doença têm a qualidade de vida diminuída, porém, existem vários fármacos que têm sido utilizados para reverter os efeitos da doença. Entre eles, encontram-se os agonistas da dopamina, como bromocriptina e mesilato de pergolide, os antagonistas da serotonina e os inibidores da esteroidogênese adrenal, como ciproheptadina e trilostano, respectivamente. Além disso, é interessante promover uma terapia de suporte, incluindo tosquia, cuidados dentários, ferração adequada e manejo nutricional adequado. Essas foram as referências que nós utilizamos. Eram essas as nossas considerações com relação ao tema. Obrigado.